Shalom, irmãos! Hoje nós vamos falar sobre os 3 dias e 3 noites mencionados em vários textos nas Escrituras. Da morte à ressurreição do Messias, passaram-se 3 dias e 3 noites literais? Bom, nós ocidentais temos uma forma diferente de contagem do tempo em relação aos orientais. Você sabia disso? Para nós, quando falamos em 3 dias, entendemos se tratar de 72 horas completas. Mas no Oriente, esse conceito era diferente. E é nesse contexto, inclusive adotado pelo Oriente Médio, em que as Escrituras foram escritas. É importante, quando lemos as Escrituras, entender o contexto cultural em que elas foram escritas. Por isso, a importância de conhecermos as tradições dos hebreus, para entendermos determinados pontos nas Escrituras. Isso inclui, inclusive, a guarda do Shabá. Mas vamos elucidar esse tema. No Oriente, inclusive no Oriente Médio e em Israel especificamente, quando Yeshua viveu, era comum a contagem inclusiva. E do que se trata a contagem inclusiva? Nessa contagem, incluía-se o dia inicial e o dia em que se encerrava um evento. Seguem alguns textos nas Escrituras para a gente exemplificar e confirmar esse fato. Por exemplo, em 1 Reis 15:2, nós lemos que o rei Abias reinou 3 anos. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalom. Mas nos versos 1 e 9 nós vemos o seguinte: no 10º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Asa em Judá. Ou seja, aí nós vemos que o rei Abias começou a reinar no 18º ano do rei Jeroboão. Ele reinou no 19º ano de Jeroboão e reinou uma parte do 20º ano de Jeroboão, porque nesse mesmo ano Asa, que era seu sucessor, começou a reinar, como vemos no verso 9. Então ele não reinou 3 anos completos, como entendemos na nossa maneira de contar o tempo. A contagem aí é diferente, é a contagem inclusiva, em que inclui-se o ano em que o rei começou a reinar, o ano completo em que reinou e uma parte de um ano final. É nítido aí que não se trata de um período de 3 anos completos. Outro exemplo, nós vemos em 1 Reis 15:25. Nós vemos que Nadab reinou por 2 anos segundo as Escrituras. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel, no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Mas no mesmo verso vemos que ele começou a reinar no 2º ano do rei Asa. E lá no verso 28, nós vemos que ele reinou até o 3º ano do rei Asa, e matou Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Ou seja, Nadab reinou menos de 2 anos completos no tempo linear, mas, segundo a palavra, ele reinou 2 anos. Está entendendo como se dão os contextos? Em 2 Reis 15:33, vemos que o rei Jotão reinou por 16 anos em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Mas, no verso 32, vemos que ele começou a reinar no 2º ano do rei Peca de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. E ele reinou até o 17º ano de Peca. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Com isso, vemos que Peca reinou completos apenas 14 anos. O primeiro e o último ano foram incompletos, mas eles contam na contagem inclusiva hebraica como 16 anos. Já em 2 Crônicas 10:5, vemos que o rei Roboão disse ao povo: e ele lhes disse: em 3 dias tornai a mim. No verso 12, vemos que o povo voltou no 3º dia. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão, no 3º dia, como o rei tinha ordenado.
O povo veio no terceiro dia e não após o terceiro dia, ou seja, 3 dias incompletos. Em Samuel, 1 Samuel 30, 11 a 13, nós lemos: E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não havia comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Vemos no verso 13 que o servo fala em 3 dias, mas no verso 12 vemos a expressão 3 dias e 3 noites, que é comumente usada nas Escrituras, como uma expressão de reforço entre os semitas. Em 1 Crônicas 9:33, lendo, entendemos que os cantores cantavam de dia e de noite. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Mas isso é uma expressão de reforço, uma força de expressão muito utilizada pelos hebreus. Em Gênesis 7:12 é usada a expressão de reforço 40 dias e 40 noites. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Já em Gênesis 7:17 vemos que os 40 dias sem a força de expressão. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Já em Jonas 1:17, nós vemos novamente a força de expressão usada comumente pelo povo semita. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O bebê hebreu era circuncidado com 8 dias de idade, correto? Em Gênesis 17:12 nós lemos: O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. No entanto, a circuncisão ocorria durante o 8º dia, e não após 8 dias, como vemos em Levíticos 12:3 e Lucas 1:59. E no dia 8º se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. Portanto, não são 8 dias completos. O 8º dia está incluído na contagem. Em 1 Reis 22, 1 e 2, nós lemos que os reis estiveram sem guerra por 3 anos. Entendemos aí, na nossa forma de pensar ocidental, que foram 3 anos completos. No entanto, nos versos seguintes, a Bíblia narra que no 3º ano, os reis de Judá e de Israel entraram em guerra contra a Síria. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel, e o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Ou seja, não foram 3 anos completos como imaginamos. E por que a Bíblia usa esse método de contagem do tempo? Porque era um método usado nesse período e nos locais onde os textos foram escritos. Era a concepção cultural e histórica da época e do povo em questão. Agora, sobre o Messias. O Messias ficou 3 dias inteiros completos na sepultura? Ou aí também vemos a contagem inclusiva? E Yeshua ficou 3 dias sepultado, mas isso de acordo com a contagem inclusiva. Ele ficou parte do 1º dia, o 2º dia completo e parte do 3º dia. Vamos aos fatos. H. Halley, na obra Manual Bíblico, ele diz: Conforme o costume dos hebreus, parte de um dia, no começo e no fim de um período, era contada como um dia.
3 dias e 3 noites de Mateus 12:40, modo extenso de dizer 3 dias. Significa o período de tempo que Jesus passou no sepulcro, desde a tarde do 6º dia até a manhã do 1º dia. Ou seja, ele explica que não foram 3 dias literais, completos de 72 horas. Yeshua morreu próximo das 15 horas e foi sepultado próximo ao pôr do sol. Teríamos que contar 3 noites e 3 dias. E se fossem 3 noites e 3 dias completos, ele ressuscitaria no final do 3º dia, já iniciando a 4ª noite. E não foi isso que aconteceu. No Talmud também está escrito: 1 dia e 1 noite fazem 1 oná. E uma parte de 1 oná é a mesma coisa que um todo. Nesse texto, nós vemos os próprios judeus explicando a sua maneira expressiva de contar o tempo, que é a contagem inclusiva. E o que aconteceu nos dias entre a morte e a ressurreição do Messias? Bom, no primeiro dia era Pessa, 14º dia do 1º mês. E o que ocorria nesse dia? As pessoas ceavam, removiam todo o fermento das suas casas e à tarde, às 15 horas, o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro de cada família. E com o Messias, o que acontecia nesse dia? Ele ceia no início do 14º dia com os discípulos. Vai ao Monte das Oliveiras orar, é traído por Judas, depois ele é levado ao Gólgota e sacrificado na hora 9ª, 15 horas, do 6º dia da semana. No 2º dia era Shabá Hagadol, um grande Shabá, mas isso explicamos em um outro momento. E era o 15º dia do 1º mês. E o que ocorria nesse dia? Era o início do 1º dia da festa semanal dos Asmos. O Messias passa esse dia no sepulcro, lutando contra a morte. Os Asmos simbolizando esse sofrimento e a luta do Messias desde a sua crucificação lá na cruz. O 3º dia é o 16º dia do 1º mês, dia das primícias. Era o 1º dia da semana, um dia após o Shabá. E o que ocorria em Israel? O sacerdote movia o molho das primícias diante do Criador. E iniciava-se a contagem do Homer para a festa de Pentecostes. E o Messias, ele ressuscita nas primeiras horas, cumprindo uma grande profecia que está lá em 1 Coríntios 15, 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus, ele era o molho movido diante do Pai. Isso tipifica a sua ressurreição e a sua apresentação diante do Criador. Finalizando assim os 3 dias não completos, 3 dias inclusivos, em que se deram a morte e a ressurreição do nosso Salvador, e a sua vitória neste mundo sobre o mal e sobre as trevas. Shalom, meus irmãos.